Ora, bom dia a todos, mais uma vez bem-vindos à terceira edição das Conversas com a Iniciativa, um podcast organizado pelo Núcleo Territorial da Iniciativa Liberal da Madeira. E hoje voltamos a aproveitar a presença dos nossos ilustres membros da Iniciativa Liberal que têm mais intervenção a nível nacional. E hoje vamos ter uma pessoa que ainda tem um acréscimo de benefício, que é que, para além de, a nível nacional, já ter um impacto, uma intervenção bastante grande, também é madeirense. Bem-vindo, António Amaral. Para já, explica-nos como é que tu sais da Madeira, qual é a tua formação, enquadra-te um bocadinho aqui para quem nos ouve, quem é o António Amaral. Olá a todos, obrigado Sara por este convite de estar nas Conversas com a Iniciativa, é um prazer estar aqui convosco. Sobre mim, vamos lá ver, quer dizer, eu estive na Madeira até ir para a faculdade, para Lisboa, fui fazer Engenharia Civil para o técnico, e vi, correu bem, e passei, depois de tirar o curso, tive uns 7 anos em Lisboa, praticamente a exercer Engenharia Civil. Entretanto, depois queria fazer mais do que simples desenho de engenharia, portanto fiz um MBA em Barcelona, passei 10 anos em Angola a fazer projetos de investimento, e ao fim destes 10 anos, quando voltei para Lisboa, lá me envolvi com a Iniciativa Liberal. Portanto, foi assim um percurso engraçado. Eu já te conheço há muitos anos, portanto, só tem enquadramento. Eu e o António já nos conhecemos há muito tempo, porque o António fazia parte de um grupo de amigos dos meus primos, da minha prima neste caso, e portanto já nos conhecemos há algum tempo, e eu lembro-me perfeitamente que nós temos discussões nas redes sociais sobre temáticas políticas e de orientação, de determinadas orientações, e eu lembro que tu tinhas sempre umas respostas acutilhantes, e fiquei super surpreendida quando depois te vi na Iniciativa Liberal, satisfeita, porque acho que sem dúvida és um asset importantíssimo, mas surpreendida. Como é que se dá esta tua atração pela Iniciativa Liberal, e o que é que te chamou? Porque eu sei que tu tinhas uma certa aversão, ou pelo menos tenho esta ideia, que tínhamos uma certa aversão ao enquadramento político. O que é que tu achaste que era diferente aqui? Se calhar vamos atrás. Eu, quando estava na faculdade, estava numa residência de estudantes, onde estávamos 150, onde falávamos muito de política. Desde então comecei a acompanhar as cenas políticas. E quando saí da faculdade, por volta de 2004, havia a cena dos blogs. Toda a gente tinha blogs. Havia o José Magalhães, a Pacheco Pereira, havia assim uma data de gente que tinha blogs. E entanto, com um amigo meu, o Adolfo Mesquita Nunes, criámos um blog, que era o Arte da Fuga, e depois fomos, salvo seja, comunidos por um blog ainda maior, que era o Insurgente, que tinha gente, vocês devem conhecer, como o André Azevedo Alves, o Bernardo Blanco, o Rui Rocha e outros. Quer dizer, é assim um coletivo de bloguistas, onde tínhamos muita atividade numa altura em que se discutia muito ideologia, porque era o tempo do Durão Barroso, da guerra do Iraque, depois então veio o Santana Lopes e o Sócrates, e portanto tínhamos grandes brigas com personagens que vocês devem conhecer, como o Nuno Santos, Daniel Oliveira, a Fernanda Câncio e assim outros. Portanto, a partir daí, enfim, comecei a entrar nestas lides, digamos, mais políticas, mas não deixava de ser um nicho engraçado na internet, mas um nicho que tinha repercussão na comunicação social e na agenda política, porque tinha gente como o João Galamba, enfim, gente com impacto na política. E já nessa altura, quer dizer, obviamente uma linha muito liberal, aquilo era uma linha que bastante radical, no sentido de ir aos princípios, ir aos valores que interessavam, e a partir daí comecei a ter um pouco mais de atividade, e quando apareceram as redes sociais, de facto, houve mais facilidade em também falar política com as pessoas dos círculos sociais e tudo o resto. Ao fim de algum tempo, dei por conta
que tinha aparecido um partido novo, o Partido Iniciativa Liberal. Já agora, qual é o teu número de membro? O meu é o 220. Ok. 220. Tu estás... Sou anterior. Sou 173. Eu como disseste bem, Sara, eu sempre fui algo contestatário da política. E acho que isso também tem um fundo liberal. Precisamos de ser algo desconfiados do poder e críticos do poder político, porque se proporciona muitos vícios e já se calhar vamos a isso. E tive alguma desconfiança deste Partido Liberal. E é verdade que eu tive. E não estava muito convencido com o estilo de comunicação. E na altura houve um episódio, precisamente em abril de 2017, em que o Partido Iniciativa Liberal anunciou que ia descer a Avenida de Liberdade. E eu achei, lá vão estes fazer um frete à esquerda, quer dizer, e escrevi umas coisas assim, todas citadas na rede, nas redes, a dizer, lá estão estes, não sei quantos, e eu não quero fazer, virtue signaling, que era muito essa altura que estava muito na moda, essas coisas, e ficámos por aí. Mas depois fui ver as imagens do 25 de Abril e dei com uns 20 ou 30 liberais a descer a avenida no meio de mata basicamente a serem insultados e a gritarem alto e a bom som, 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais, e 25 de Novembro sempre, comunismo nunca mais, e todos os valores em que eu acreditava. E escrevi um blog na altura a dizer, tenho de engolir o meu chapéu, estes senhores são the real deal, estes senhores são a sério. E é engraçado que, pronto, fiquei mais ou menos por aí, suavizei muito assim as minhas críticas, que eram muito assim maldosas, e é verdade. E ao final de um tempo, a Iniciativa Liberal passou por por um processo de alternância da liderança. Foram chamar o Carlos Guimarães Pinto, que eu já conhecia dos blogs, e eu recebi um telefonema do Carlos e disse, vem para cá. Só Carlos, não, porque... Não, tu vais para cá. Isso foi em que ano, mais ou menos? Foi em 2017. E, portanto, foi assim que eu vi-me, de repente, numa convenção nacional, e éramos 50 ou 60, a entrar no Conselho Nacional, e pronto, começou por aí a minha carreira na Iniciativa Liberal. Muito bem. E tu, entretanto, tens tido imensa intervenção mesmo a nível nacional. O que é que tem sido para ti os maiores desafios? Foi em termos de... Porque naturalmente tu acabaste por ser um bocadinho absorvido, todo o teu potencial foi absorvido pelo partido, tiveste mesmo dedicado quase a 100% ao partido, se não a 100%? Sim, vamos ver. O que acontece, eu entrei para o Conselho Nacional, mas desde cedo envolvi-me com a comissão executiva do Carlos, e portanto estive desde logo envolvido com as primeiras eleições, que foram as europeias, de 2018, com as regionais não tive tanta... Foi com o que tínhamos o Arroja, não foi? Com o Ricardo Arroja, não é? Com as regionais não tive tanta influência, porque, enfim, as coisas estavam muito no princípio, e depois também com as legislativas, onde acabámos por eleger o nosso primeiro deputado, João Coutinho Figueiredo. E eu estava na campanha também do João, enfim, nessa altura também estava no Conselho Nacional, não estava na Comissão Executiva. Mas a partir do momento em que o João depois assumiu a liderança, convidou-me para a Comissão Executiva. Fui vice-presidente do partido durante 3 anos, com o pelouro na estratégia, conhecimento, e portanto acabei por fazer aquilo que eu também gosto, no fundo tentar organizar um pouco o conhecimento e alguma da mensagem do partido. E depois também estive à frente do gabinete de estudos, e a tocar em vários programas e manifestos. O gabinete de estudos é uma estrutura que é muito fulcral na Iniciativa Liberal, não é? Fala-nos um bocadinho sobre isso. Isso existe noutros partidos? É que eu não tenho noção sobre isso. Sim, não. Ou seja, nós sempre nos definimos como um partido de ideias. Porque... E que se baseia em factos, não é? Nós gostamos muito de analisar. E porque temos de ter a adesão à realidade se queremos mudá-la, porque nós não estamos aqui não só para conquistar o poder, eu diria, né? Isso é a menor das nossas preocupações, mas para transformar Portugal, para proporcionar um Portugal melhor às próximas gerações. E é importante as ideias que colocamos aos portugueses, e que
paulatinamente vamos conseguindo aprovar ou pelo menos influenciar na agenda política. Portanto, a parte do gabinete de estudos é muito importante. Os partidos tradicionais portugueses têm os seus centros de estudo, de estudos na forma de fundações e tudo o resto, mas já não têm esta função tão combativa, tão ativa nas ideias dos partidos, tanto mais que os partidos também já existem há 40 ou 50 anos e, portanto, já têm as ideias muito consolidadas. Na altura, quando começámos, foi muito importante. O Gabinete de Estudos começou como gabinete temático, pelas mãos da Carla Castro, e depois, enfim, quando a Carla foi eleita deputada, teve outras responsabilidades, e eu que já tutelava o gabinete, ou o gabinete temático, agarrei o Gabinete de Estudos, e a partir daí, enfim, já vai noutras iterações. A Ana Martins já agarrou isso, agora está com e, portanto, o que o Gabinete de Estudos faz é pegar na informação base e depois recolher aqueles que são os dados para depois nós definirmos as políticas. É isso? Sim, no fundo faz essa recolha bibliográfica e de informação base sobre aquelas temáticas que queremos trabalhar e apresentar. Sim, faz essa recolha não só da documentação que já existe na esfera pública, mas também falando com entidades e tudo o resto, faz a análise, faz uma espécie de uma síntese e recomenda, por exemplo, propostas aos representantes eleitos, como também outras iniciativas do partido e enfim, já foi determinante em várias eleições, porque também depois participa dos manifestos e nos programas eleitorais, e portanto é um pilar importante da nossa ação. As coisas não quer dizer, é um pilar de retaguarda, porque o mais importante é claro o trabalho que é feito pelos representantes eleitos, especialmente na Assembleia da República, onde temos muito mais estruturas e muito mais visibilidade. Mas é uma coisa que nos distingue, ter esta capacidade de análise e de agilidade em propor ideias. Só também, na sequência do que me perguntaste, cá em Portugal este modelo não existe assim da mesma forma. Lá fora existe muito. Eu no último ano estive muito envolvido nas relações, nos últimos 2 anos, nas relações internacionais do partido e a estabelecer contactos com várias entidades, outros partidos, think tanks, fundações internacionais, e outros partidos lá fora recorrem muito a esta figura e que tem sido muito importante na reconfiguração dos partidos, especialmente nestas alturas em que volta e meia existem contratempos eleitorais e os partidos precisam de se reinventar e estar sempre na crista da onda, porque a realidade política não espera. Não? O que é que tu achas que têm sido os pontos positivos que temos conseguido fazer passar ao público, em geral, e quais são aqueles em que ainda sentes que temos que trabalhar de outra forma? Eu costumo dizer que para nós que estamos aqui dentro, às vezes até parece que o ritmo estamos a fazer muito pouco, mas quando olhamos para tudo que fizemos de há anos para cá, já fizemos muita coisa. E se calhar, falando para quem nos ouve, não se esqueçam que há 5 anos liberal era um insulto monstruoso. Há 4 anos, quando se falava da TAP, 75% dos portugueses diziam, não, isto ia ser público e tudo o resto. E agora já inverteu. As pessoas dizem, pá, pelo amor de Deus, já enfiamos lá 6 mil milhões, quer dizer, disparado. Vamos avançar para modelos mais privados. Ideias que são centrais ao nosso pensamento, como a liberdade de escolha. Que, atenção, alerta, não é uma originalidade nossa, já existia, outros partidos portugueses já tinham defendido. E também, obviamente, já está nos pergaminhos liberais desde sempre. Mas agora é um tema perfeitamente normal, tal como os PPPs na saúde, por exemplo, porque nós colocámos isso em cima da mesa. E foi que se desconstruía um bicho que tinha sido criado relativamente às parcerias público-privadas, também por influência desta onda da iniciativa liberal mostrar, cá está, coisas fundamentadas em factos e não em percepções, que muitas vezes a política trabalha muito sobre as percepções, as opiniões, aquilo que é politicamente correto, que dá jeito de dizer, e o que eu sinto é que também nesse capítulo, e até o Carlos Guimarães quando esteve aqui, foi uma coisa que ele disse e que eu gravei mesmo forte, porque sinto isso, que a iniciativa liberal tem sido corajosa no sentido em que defende
aquilo que efetivamente não é sempre aquilo que as pessoas querem ouvir. Tal e qual. E se nós queremos mudar Portugal, para lá temos de ter uma visão do que é um Portugal mais liberal. E não podemos, de certeza absoluta que brigamos muito, e nós gostamos muito de brigar em termos ideológicos, o que é que seria um Portugal mais liberal. Mas sabemos a direção. E a direção é começar a descomplicar, a direção é começar a libertar os mercados, a libertar a sociedade civil, em ter outro discurso para temas como responsabilidade social, para sustentabilidade ambiental, porque são preocupações que fazem sentido, Sim. mas com soluções liberais. E ter esta ambição e esta coragem de fazer diferente. Nós agora, nesta realidade política em que atravessamos, estamos num papel um pouco estranho de quase garantes da estabilidade. E é muito importante, e nós acreditamos nisso. Mas também não podemos esquecer que estamos cá para mudar Portugal, para melhorar Portugal, para melhorar a vida... Estabilidade, mas não a qualquer preço. Para melhorar a vida dos portugueses. E é isso que nós podemos fazer, é esse o nosso sentido de missão aqui na Iniciativa Liberal. É conseguir melhorar pouco a pouco a vida dos portugueses. Nós chegámos cá graças a um processo democrático ao qual só podemos estar agradecidos, mas também graças a 50 anos de muita timidez, chamemos assim, nas reformas que eram necessárias para acompanharmos o passo de outros países onde hoje em dia se vive melhor, quando há 30 anos estavam muito atrás de nós. E nós acreditamos que conseguimos. Nós acreditamos que os portugueses conseguem, Portugal consegue. E isso depende muito de nós, da nossa liderança. E de novo, a quem nos ouve, não duvidem que um punhado de malucos consegue mudar um país. É um pouco aquela ideia do Steve Jobs. E nós temos de ser essa voz da consciência, essa voz da ambição, a voz disruptiva, com responsabilidade, mas com rebeldia de mudar este país. Isso é que é importante. E também sem medos de demorar, ou por outra, de não ter os resultados. Isso foi outra coisa que também discutimos e eu acho super interessante, que é natural que isto é um percurso, isto é uma sementeira que estamos a fazer. E a sementeira às vezes demora tempo até dar os seus frutos. E o que nós estamos a fazer realmente é abrir algumas mentes, a mostrar outros caminhos, e isso é um trabalho que demora. Portanto, sinto que é verdade que nós, se calhar, às vezes comparamos com outros partidos e muitas vezes há este desejo de, se nós falássemos mais desta forma, fôssemos mais populistas, se fizéssemos isto, fizéssemos aquilo, talvez teríamos maior impacto, talvez tivéssemos crescido mais rápido, mas eu acho que está presente para a maior parte de nós que aqui está, que não é esse o caminho que queremos trilhar um caminho de consistência, mas acima de tudo de muita consciência naquilo que está a fazer. Claro que sim, a consciência é importante, isso é uma coisa que eu insisto também. Nas nossas reformas também temos de perceber que muita gente está agarrada à máquina no sentido de o Estado está por todo lado e não podemos desamparar as pessoas. E de novo, as coisas não se mudam de um dia para o outro e têm de ser feitas com pés e cabeça. Esta é uma maratona na qual temos de ter urgência. É preciso termos urgência, não é pressas, é ter urgência. As coisas têm de ser feitas, temos de as pôr para a frente. E eu diria que muita parte do nosso molho secreto, do secret sauce, é fazermos as coisas com paixão. Porque é isto que transmite a confiança e a motivação e a garra que precisamos ter para aguentar estes ritmos onde, lá está, parece que as coisas avançam devagar, mas avançam, as coisas estão a avançar. Sim, a verdade é que a Iniciativa Liberal, no pouco tempo de vida que tem, já é a quarta maior força política, não é? Sim, isso é importante e temos perceber, enfim, é um caminho incrível. É um caminho incrível, inédito no cenário político-partidário português. Podemos comparar com outros partidos, escusado de dizer-vos o nome, quer dizer, que não, enfim, populistas, menos populistas, mas é um cenário incrível. O que é importante aqui é perceber que conseguimos ter muita influência na política e na cultura portuguesa, fazendo bem o nosso trabalho, mesmo que tenhamos uma dimensão não espetacular, dito isto. E é isso que
conseguimos fazer, é alavancar a nossa influência de forma a mudar as coisas. Qual é o papel que tu achas que tem tido em termos de diferenças etárias? Nós temos muito esta consciência que o nosso público-alvo é tipicamente da nossa idade, os 40 e tais, e mais jovem. Achas que isso... Estávamos a ter esta discussão agora, e já nem sei com quem foi, já sei com quem foi, a propósito da campanha, eu estava a dizer que nós não somos tanto aquele partido que vai recolher votos no mercado ou numa coisa assim, e se calhar esta estratégia de perceber dentro dos jovens, dentro daqueles que são profissionais, liberais, empresários, pessoas que estão habituadas a ter um sentido de autorresponsabilidade na sua vida, consciência do impacto das decisões, do impacto do travão que muitas vezes o Estado é, em vez de ser aquele coadjuvante à atividade, é na verdade o maior bloqueador. E o que é que tu achas que tem influência em termos do público a que falamos e se a nossa mensagem está adequada a esse tipo de públicos? Essa é a pergunta do milhão de dólares, não é? Como se costuma dizer. Eu diria, vou dar uma resposta redonda, que é, ou se calhar usando uma citação de um amigo nosso internacional que diz: um bom liberal é um liberal eleito. E isto quer dizer que temos de ter muito foco naquilo, de facto, que nos abre caminho às alavancas da mudança em Portugal. E eu falei muito da parte cultural, mas também às alavancas da mudança do poder político. E é por isso que é importante termos, como já temos agora, representação em todos os parlamentos nacionais, internacionais, regionais. Portanto, isso é muito importante lá chegarmos, é importante termos esses palcos políticos e de influência. Portanto, essa parte é fundamental. Dito isto, as coisas não se esgotam aí. Nós queremos ter influência cultural. Nós, claro que falamos mais ao coração daquelas pessoas que, à partida, já estão, digamos, na mesma sintonia. O risco é acharmos que é tudo. Portanto, focarmos demasiado neste mercado, porque nós temos a obrigação de sermos mais comerciais, de alargarmos. Se falarmos muito mais para os profissionais, e 100% a favor, para os profissionais liberais, para os empresários e tudo o resto, esquecemos que há preocupações que são transversais à sociedade portuguesa. De novo, em todo o profissional liberal, por exemplo, todo profissional tem familiares que são funcionários públicos, que funcionam na sociedade civil, que já são idosos, e portanto temos de ter uma mensagem que seja transversal. E é por isso que eu digo, quer dizer, claro que sim, que a nossa mensagem, e nós usamos muito, por exemplo, a parte dos dados e sondagens para focar bem a nossa mensagem, porque lá está, porque é preciso, mas também temos de ter noção de não ser demasiado tecnocráticos porque queremos cativar aquelas pessoas e esquecermos que há mensagens que são transversais e que reforçam a nossa mensagem. Porque se queremos as nossas ideias, queremos que elas são boas para toda a gente. E é esse o toque humanista que precisamos de ter. E se tivermos esse toque, se tivermos não gostava de chamar verniz, porque verniz parece uma coisa muito superficial, não, tem de ser uma coisa que vá até a raiz das nossas, exatamente o contrário, vá até a raiz das nossas propostas, podemos então exemplificá-las com o nosso público-alvo, dizendo: estão aqui propostas que até as outras pessoas vão se identificar. Quando falamos de ambição, quando falamos de responsabilidade social, quando falamos de cuidados que algumas pessoas podem associar, se calhar, em alguns casos mais à esquerda, nos casos mais à direita. Nós temos preocupações que são... Sim, há coisas que entretanto já foram implantadas na nossa sociedade e que estão de tal forma arraigadas que nem nós próprios já consideramos que não existam, não é? Sim. Tivemos agora juntos numa discussão com uma entidade que nos recebeu e eu acho sempre super interessante perceber que as pessoas falam consoante o seu mapa mental, não é? Aquilo que estão habituadas. E muitas vezes o nosso exercício é um exercício, ok, mas como é que podemos
fazer isso e atingir os objetivos sem o peso do Estado, ou reduzindo este peso do Estado. Este exercício mental de... Porque estamos, neste momento, eu acho que já estamos melhor. Sim. Mas neste momento ainda estamos tão ligados à máquina do Estado que praticamente não sabemos viver sem ela e não conseguimos conceber como é que seria se não tivéssemos aquela maninha onde ir pescar. Então, eu acho acho mesmo desafiante e um exercício intelectual e prático, acima de tudo prático, de resultados. Muito interessante quando estamos a falar com alguém que está dentro deste quadrado do não, mas eu tenho que ir buscar o subsídio. Ainda no outro dia estava a falar com um agricultor super interessante. E ele estava-me a dizer, gente, eu estou. Ele dizia-me, então, sério, vocês têm que falar nisto, não acredito nisto, porque eu antes recebi 400 euros de benefício, que eu tenho que me inscrever lá num sítio qualquer, e ele recebia 400 euros, e veio que este ano reduziram, e só recebi 100 euros, isto é uma pouca vergonha, e os agricultores disse. E ele a dizer-me isto também, eu disse, olha, sabes que a Iniciativa Liberal não subscreve propriamente o modelo do subsídio. Tu não achas mais interessante haver, por exemplo, estímulos à inovação, à melhoria, etc, etc. Por exemplo, um seguro de colheitas, que te apoiassem um seguro de colheitas, etc. Sim, isso era muito mais interessante. Eu acho super interessante quando chegamos a um público-alvo que está totalmente habituado a um determinado modus operandi socialista de dependência do Estado, de pedir os subsídiozinhos aos quais depois ficam presos, não é? Porque habituam-se àquilo. Depois acontece isto por decreto, deixou de ser 400, passou a ser 100 e há esta coisa. Mas afinal de contas, o que é que aconteceu? E vermos isto do ponto de vista liberal e qual é a solução que pode haver para enfrentar as dificuldades que existem na atividade, mas com uma perspectiva mais liberal, mais autocentrada. Eu diria, havia aí um guru dos YouTubes que falava sobre relacionamentos conjugais e perguntava, mas tu aí no relacionamento com a tua mulher queres ter razão ou queres ter uma relação? E às vezes nós liberais gostamos muito de ter razão. E pronto, isto é aquilo que defendemos e tudo o resto. Mas como sabe qualquer pessoa com atividade comercial, tu não vendes as características do produto, vendes aquilo que interessa à pessoa, os benefícios. E nós também temos de ter uma atividade de persuasão, as nossas ideias têm de ser sedutoras. Mas voltando à questão da persuasão, muitas vezes, quando tu queres vender uma ideia, podes atirar a ideia à cara das pessoas. Não dá nada. Há dias tive uma conversa com uma alta nossa da Margem Sul e falámos sobre o valor dos flyers, dos folhetos. Isto agora, enfim, suponho que muitos liberais estejam a ver-nos. E os folhetos podem ser dados às pessoas e vão para o lixo, como podem ser um pretexto para fazer uma conversa. E essa conversa é sempre muito mais produtiva. Da minha experiência, quando se pergunta, quando se ouve o que a pessoa quer dizer e quando se envolve a pessoa na resolução dos seus problemas. E a pessoa começa a pedir subsídios não sei quantos. E nós rimos dizer, nós não somos bem assim. Nós gostamos mais de menos impostos, menos burocracia, menos intervenção. O que é que se pode fazer para facilitar a tua vida? O que é que nós podemos fazer? Os subsídios a outros partidos que se calhar vão para aí, mas como é que nós podemos trabalhar juntos? O que é que está a bloquear que tu possas ter sucesso? E muitas vezes tu vês as pessoas... Mais os bloqueios e sair da frente do que propriamente... E vês as pessoas pararem um pouco e começarem a engajar-se, salvo seja, com as tuas ideias. E é isto que nós precisamos de fazer. É envolver as pessoas na resolução destes problemas. E daí ser tão importante falarmos com as entidades, porque não só estabelecemos canais de comunicação e sabemos o que é que querem e recebemos os papers todos e tudo o resto, mas criam-se estes canais de empatia. E de discussão saudável. E lá está, no meu percurso no Grande Estudos fazíamos muito isso, sentávamos e dizíamos, meus caros, dessas 20 reivindicações, 10 não são connosco, mas com as outras podemos ajudar-vos. E se trabalhássemos nestas e ganhámos ali uma espécie de amigo, isto permite ganhar outra coisa, que é
das entidades da sociedade civil o reconhecimento que somos pessoas sérias, ou pelo menos que somos pessoas com quem se pode falar. Sim, que não vais dizer que sim, não vais assinar com tudo aquilo que te dizem que querem, porque não és assim. Vais dizer, olha, sim senhor, isto cabe naquilo que nós consideramos certo, isto não cabe. E não menosprezem isso, quer dizer, lá está, ainda há uns anos atrás o liberal era o fascista, não sei o quê, ou o comunista, havia tudo, não é? Hoje em dia já nos veem como parceiros sérios, agora nesta fase que estamos a atravessar ainda mais. Porquê? Porque por uma rede de influências políticos já nos dizem, sim senhor, estes tipos são sérios. Não concordo com eles, mas estes tipos são sérios. Com os tipos consegue-se falar. Os tipos sabes o que é que estão a dizer, a perspectiva deles, não necessariamente estando e havia um pensador, e não estou a dizer que tenha razão em tudo, não estou a puxar para isso, mas o Milton Friedman, que é um daqueles dos livros, que dizia, a nossa tarefa não é tanto conquistar o poder, é desenvolver as nossas ideias, lá está as ideias, a um ponto em que chega um dia em que aquilo que um dia parecia impossível se torna inevitável. E há de haver um dia em que as pessoas dizem, estava na cara. Está aqui. E quando nós trazemos exemplos lá de fora, de países que funcionam melhor, não, vocês querem o faroeste, nós vemos que o nosso modelo de saúde é inspirado na Holanda, na Alemanha, na França. Que é tudo menos o faroeste. Quer dizer, já são faroestes. Quando falamos de modelos dos impostos ou da educação, vamos buscar exemplos que funcionam e que fazem falta a Portugal. E é um pouco assim, é um trabalho ingrato e agir também, enfim, está nesta briga política, mas tem de ser um trabalho de sedução. E novo, puxando aquela ideia, façamo-lo com paixão. Tentamos sair da nossa cabeça e entrar, digamos, na cabeça de outras pessoas, trazê-las para cá. António, que melhor forma de fechar o nosso podcast do que essa tua frase. Obrigado por teres vindo, por teres estado connosco, por nos ajudares agora na campanha, na formulação ou na renovação do nosso programa, e com certeza teremos muitas mais batalhas para pôr Portugal, transformar Portugal. Vamos a isso. Muito obrigado pelo podcast. Obrigado a todos também. Até à próxima.